Então, bem-vindos aí ao curso. A ideia desse curso está inserida dentro da ideia tanto do professor Lael quanto do professor Tião de trazer para o CBPF um programa mínimo de formação em interações fundamentais. O Tião regularmente oferece um curso de métodos teóricos de física de altas energias, que seria uma introdução à teoria quântica de campos, chegando até o conceito de campo. Depois ele oferece um curso de interações fundamentais, ele e o Elael oferece um curso de interações fundamentais, abordando aspectos tanto da teoria eletrofrágica quanto da cromodinâmica quântica. Bom, além disso, usualmente nós temos outros cursos aqui no CBPF de física de partículas, métodos experimentais de altas energias, mas no meio desse conjunto de cursos acaba faltando um pedaço de forma um pouco mais estruturada, que é a parte sobre renormalização. Então a ideia desse curso é tentar contribuir para esse projeto dos dois, tentar dar alguma contribuição para isso e apresentar aqui um pouco sobre a teoria de renormalização perturbativa. Na verdade, esse curso está sendo oferecido como um mini curso aqui no CBPF, na pós-graduação. Não sei se tem alguém inscrito aqui, mas se alguém for se inscrever, vai contar com um mini curso de 2 créditos, não vai ter nenhuma avaliação, vai ficar com o mapa todo mundo, quem vai se inscrever. Mas a ideia é que esse mini curso continue. Eu pretendo dar, na sequência, mais 2 mini cursos sobre renormalização. Esse primeiro curso tem o objetivo de cumprir o programa básico de renormalização, falar um pouco sobre aspectos gerais sobre renormalização, regularização, fazer a renormalização de uma teoria escalar, fazer a renormalização da QED e parar por aí. O segundo curso que eu iria fazer seria voltado para a teoria de Yang-Mills, tentar falar sobre renormalização em teoria de casamento mendeliana. Isso provavelmente vai ser feito com um pouco de método BRST e, se tudo der certo, depois disso ainda falar um pouco sobre gravitação. Só que isso depende da minha capacidade de entender um determinado artigo que já estou há muito tempo quebrando a cabeça com ele. Mas isso seria o conteúdo do segundo mini curso, e o terceiro seria voltado para o grupo de normalização, que é a ferramenta da teoria quântica de campos que nos dá direito de fazer tudo isso que a gente faz em normalização. O Tião tem uma analogia interessante que você tem uma série de sujeiras que aparecem no meio da teoria quântica de campos, e renormalização significa varrer toda essa sujeira para baixo do tapete, e o grupo de renormalização significa que o dono da casa deu autorização para varrer toda essa sujeira para baixo do tapete. Isso daí que está sendo feito com renormalização é um procedimento sistemático e consistente, e o que garante isso é o grupo de renormalização. Vou colocar rapidinho a emenda desse primeiro, o que eu pretendo abordar nesse primeiro curso. Essa parte inicial, bom, a gente vai começar por uma revisão de funcionais geradores. Função de Green. Vou falar um pouco, fazer uma revisão também sobre
gráficos de Feynman. Esses dois assuntos vão ser abordados. Vou começar a falar vou falar basicamente sobre isso hoje. Vou começar a falar sobre gráficos de Feynman também. Na sequência, eu vou começar a introduzir os problemas que aparecem na teoria quântica de campos quando você calcula um gráfico de Feynman, são as divergências de ultravioletas. Aqui eu pretendo abordar a técnica de contagem de potências. Que essencialmente é um critério para analisar se você consegue renormalizar ou não a sua teoria. Na sequência, eu vou falar sobre métodos de regularização. Que é um método que permite esconder essas divergências, quer dizer, esconder não, mas identificar quais setores do seu gráfico de Feynman que apresentam divergências de ultravioletas. Aqui eu pretendo falar de alguns métodos de regularização, por exemplo, método Katov, método Paulo-Vilas, regularização dimensional, método de regularização de Slavnov. Acho que só isso está bom. Existem outros métodos, talvez o Thales, que é um outro doutorado aqui do CBPF, ele se ofereceu de apresentar um seminário, na época que já falamos sobre os métodos de regularização, sobre um método alternativo que ele trabalha, que foi o orientador dele lá no Rio Grande do Sul que desenvolveu, e ele vem trabalhando com isso. Na sequência, pretendo fazer alguns cálculos explícitos. On loop. Pretendo explorar esquemas de renormalização. Meu objetivo é explorar o esquema de renormalização multiplicativa. Que até onde eu sei é o esquema mais usual de se fazer renormalização. E o esquema de renormalização PPHZ. Também é um esquema bastante interessante. Na sequência, para tentar aplicar tudo isso que foi desenvolvido a duas teorias particulares, né? Primeiro, na teoria lambda φ4, analisar a renormalização da teoria lambda φ4 e fazer a renormalização, abordar a questão da renormalização em teoria de calibre. Renormalização, teoria de calibre. Teoria de calibre abeliana, né? Sabe, a parte de teoria não abeliana seria o conteúdo já do segundo curso.
Nesse contexto, a gente vai ter que falar um pouco sobre o papel das densidades de Ward da Takahashi, que são relacionadas com a simetria de calibre. E por fim, tendo toda isso aqui inclui QED, né? A normalização da QED, hemodinâmica. E por fim, vai tendo que falar do cálculo do momento anômalo magnético. Que, bom, até onde eu sei, seria a principal evidência experimental de que tudo isso que a gente vai fazer funciona. Você tem um resultado que concorda absurdamente entre esses resultados teóricos da teoria com os resultados experimentais. Absurdamente, são papo de 14 casas decimais. Por aí. 12. Claro que a gente não vai fazer com essa precisão. Não, só para Experimentar não, só para ter uma noção, da última vez que eu cheguei a dar uma olhada no trabalho mais recente sobre esse cálculo teórico, né? Se não me engano, a conta atual do momento anômalo magnético envolve cerca de 6.000 gráficos de Feynman. Então, ao longo do curso a gente vai ver o que é um gráfico de Feynman, como calcular um gráfico de Feynman. Não é uma coisa nada agradável para um gráfico de Feynman. Então você imagina para 6.000 gráficos de Feynman. Mas é nesse nível que a coisa está. Só uma contextualização aqui. Bom, aqui eu estou partindo, esse não é o ponto de partida da teoria quântica de campos. Você tem alguma coisa que seria, digamos, um pré-requisito para o início do nosso curso. Isso seria resolvido pelo curso do Tião de Métodos Teóricos de Física de Altas Energias. No entanto, eu pretendo fazer a coisa mais autocontida possível. É claro, não vou justificar por que usar um campo, mas como usar um campo, eu pretendo deixar isso claro. Esses dois primeiros tópicos estão muito bem abordados também no curso do Sebastião de abordagem funcional da teoria quântica de campos. Esse curso está gravado e está disponível no Professor Global. O Tião vai oferecer esse curso na escola do CBTF nesse ano, então, para quem não quiser assistir o curso gravado, vai estar disponível lá. Ele vai fazer certamente algo muito mais extenso do que eu vou fazer, muito mais detalhes, justificar muito melhor por que a gente está usando métodos funcionais. Essa parte de divergências ultravioletas, o Elael também abordou bastante disso num curso no primeiro semestre do ano passado, que também está disponível no Professor Global, que é divergências ultravioletas e funções beta. Talvez eu faça algumas coisas com mais detalhes do que o Elael. Ele seguiu caminhos muito mais alternativos, explorou teorias muito mais alternativas do que a gente vai fazer aqui. Eu pretendo fazer algo mais caminho padrão, mas talvez com mais detalhes do que ele tenha feito, porque ele não chegou a calcular nada integral. Então, acho que a gente conseguiria complementar esses dois materiais a partir disso. E
Bom, algo sobre esquema de memorização o Lael também chegou a trabalhar, mas sempre também sem cálculos muito explícitos. Então, embora ele tenha feito uma abordagem muito legal naquele curso de convergência ultravioletas e funções θ, eu acho que com o material desse curso a gente consegue complementar o que um deixou. Fazer o trabalho sujo. Fazer o trabalho sujo que ele não fez, de calcular algumas coisas. Também não vou calcular tudo com todo detalhe. Algumas coisas eu calcular uma vez na integral, depois não voltar nisso. Sobre referências bibliográficas, eu não tenho nenhuma específica para recomendar. A maior parte dos livros de teoria quântica de campos abordam sobre próximos de memorização. Uma referência que eu usei bastante para estudar foi o livro do Ashok Das, Lectures on Quantum Mechanics, Lectures on Quantum Field Theory. Esse livro ele é bastante interessante porque ele abre todas as contas. Quando eu falo todas as contas, são realmente todas as contas. Oi? Lectures on Ashok. Eu acho que é assim, sim, né? Das Lectures on Quantum Field Theory. Eu acho que é esse o tipo. E quando eu digo todas as contas, são realmente todas. Chega ao ponto de eu estar fazendo alguma conta no papel e o que ele fez no livro tem mais passagens do que eu fiz no papel. Ele realmente faz com o maior número de detalhes possível. Então, se tiver alguma dúvida, esse é o livro para consulta, alguma dúvida técnica. Do ponto de vista de discussão, ele peca um pouco em relação aos livros de teoria quântica de campos, mas do ponto de vista prático, eu acho que esse é um bom lugar para tirar dúvidas. Para quem conhece aquele livro brasileiro de eletromagnetismo, do Kleber Dalmo Machado, é um livro naquela linha, onde não deixa espaço entre uma linha e outra. Bom, Kleber Dalmo Machado. São 3 tijolos de eletromagnetismo. Tipo o Jackson, versão brasileira? Não, acho que ele é mais básico até. Eu achei praticamente o Jackson quase todo aberto. Eu acho que o Jackson aborda muito mais coisas. Mas ele é um livro muito. É uma coleção desse tamanho, velho. Com todas as contas. Não, a gente precisa ter ele, porque ele é essa Não, e é cansativo. Ele é um livro assim, você travou numa conta, você vai lá olhar o que tem que fazer. Ele pula uma linha muito sinal. É realmente bastante cansativo. O livro do Das, se você já estiver fluente também naquilo que você está fazendo, também acaba sendo nessa linha um pouco cansativo. Mas é excelente para você consultar tanto o livro dele de teoria quântica de campos, quanto o livro de gravitação dele, todos são nessa linha de livro para você tirar as dúvidas que você está empacando na conta. Bom, para quem não tem ainda, vou deixar meu e-mail aqui disponível para vocês. Por falar nisso, alguém tem um papel para passar para ele, para poder anotar no e-mail de vocês, caso você mandasse um recado, alguma coisa? Vou até colocar nome no e-mail. Pode passar? Não, o Wallace está passando mesmo. Pô, Wallace. Bom, até anotar nome e e-mail de preferência legível. Caso precise passar algum recado, alguma coisa desse tipo. Bom, aqui está meu e-mail para quem está assistindo online também, está assistindo o curso gravado. Se precisar mandar algum e-mail pedindo, tirar alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade também. Eu pretendo, ainda não fiz, eu pretendo usar a página do CVPF para criar um domínio meu lá com um curso, com material sobre curso de memorização
Então, eu estou tentando fazer notas de aula bastante organizadas e pretendo disponibilizá-las assim que possível. Assim como outras referências, eu não trouxe uma lista de referências para disso. Depois eu pretendo fazer uma lista comentada de referências. Eu pretendo deixar também alguns... Como eu mencionei, esse curso já parte de um certo pré-requisito. Mas eu não pretendo deixar que esse pré-requisito seja um impedimento para ninguém seguir o curso. Então, eu pretendo fazer alguns exercícios, disponibilizar, quando tiver essa página, alguns exercícios guiados. Né? Por exemplo, um exercício que eu pretendo deixar é sobre a construção de semântica do objeto que a gente vai trabalhar para funcionar a gravadora. Então, eu pretendo deixar passo a passo indicado como fazer isso e para quem nunca fez, seria interessante tentar estudar isso. Talvez alguma coisa sobre quantização também, regra de Pai, mas aquilo que entraria como pré-requisito no curso, eu pretendo deixar como material de exercício direcionado de como fazer o exercício. Bom, como eu disse, se alguém estiver fazendo esse curso matriculado, a avaliação vai ser todos os exercícios do Jackson. Não vai ter avaliação nenhuma, todo mundo já aprovado por lá. Bom, e é isso aí, comentários. Por enquanto, acho que é só isso. Vamos ao que interessa. Bom, então antes de entrar aqui nos cálculos, nos métodos funcionais, nas funções de linha, vou tentar fazer uma contextualização do problema de renormalização. Tudo isso começa no contexto da teoria quântica de campos. Como a gente sabe, a teoria quântica de campos é uma teoria que tem como objetivo a unificação da relatividade restrita com a mecânica quântica. Ou seja, você está trabalhando num regime de partículas subatômicas com um limite de altas energias, de altas velocidades. O curso do Sebastião, dos métodos teóricos, ele justamente tem como objetivo mostrar que a forma mais eficiente de fazer essa fusão entre mecânica quântica e a forma mais prática de se fazer essa fusão entre relatividade restrita e mecânica quântica é via teoria quântica de campos. Nesse contexto, você tem o objeto central, ele é um campo quântico, que é definido em termos de alguma representação do grupo de Poincaré e que atua num espaço de Fock, que acaba sendo uma generalização do espaço do Hilbert sobre a mecânica quântica, com a possibilidade de criar e aniquilar partículas. Ok? Esses campos, eles, como bons operadores no espaço de Fock, eles obedecem a equações de Heisenberg, equações de evolução. Aqui pensando numa representação de Heisenberg da mecânica quântica, por exemplo. Ele obedece equações de evolução e se você conseguir resolver essas equações de evolução, você conseguiu resolver a sua teoria quântica de campos, sabe como criar partículas em dado instante de tempo, aniquilar e assim por diante. Essas equações de Heisenberg não são triviais, nos casos em que você tem interação entre campos, que é o caso de interesse, né? Na física, você vai ter alguma interação entre partículas. Na maior parte das vezes, exceto em pouquíssimas vezes, você não consegue resolver essas equações de Heisenberg, elas são altamente não lineares, precisam ter algum tipo de acoplamento. E, a princípio, então, você não teria como lidar com a evolução de um campo.
Bom, isso acaba não sendo, na prática não é um impedimento, porque do ponto de vista prático, o que você precisa, o que a gente mede no laboratório, quando se fala de física de altas energias, de física de partículas, são espalhamentos. Você prepara um determinado feixe de partículas, colide com outro feixe de partículas, ou com algum alvo, né? E observa um padrão de espalhamento. Então, o que você precisa são aquilo que você precisa determinar teoricamente para comparar com o seu experimento são os estados iniciais, assintoticamente T em menos infinito, e o que você observa no seu detector seria o estado final, assintoticamente aquele que você descreve teoricamente como estado em T igual a mais infinito. E o objeto que você calcula do ponto de vista de teoria quântica de campos relaciona com quantidades físicas é o que a gente chama de matriz S. Então, só para organizar o nosso pensamento aqui, a gente sai de uma teoria de campo, onde o objeto central é um campo que vai atuar em status, no espaço de Fock. Esses campos podem ser associados com um objeto chamado matriz S, elemento de matriz S, ou elemento de matriz S. E a partir daqui, você tira os resultados mensuráveis. Por exemplo, seção de choque, taxa de decaimento, e assim por diante. Ok? Então, dada uma teoria quântica de campos, o que a gente precisa saber é como calcular a matriz S, o elemento de matriz S associado com alguma configuração inicial e alguma configuração final. Esse objeto está descrevendo a gente representa por um S beta alfa, onde alfa denota um estado em T igual a menos infinito, um estado assintótico inicial, e beta denota um conjunto de números quânticos, melhor explicando, né? Tanto alfa quanto beta são... Aquele desenho que você fez, né? Bom, o Felipe pediu uma ilustração. O que você tem você vai ter feixes de partículas, tem feixes de partículas, isso daqui em T indo para menos infinito. Aqui você tem um determinado estado no espaço de Fock, com um determinado rótulo alfa, que é o estado que a gente vai chamar de IN, ok? Entrando no seu experimento. Esse rótulo alfa pode denotar um conjunto de rótulos, um conjunto de momenta, um conjunto de spin, massa e outros números quânticos que você pode ter. Em algum instante de tempo você vai ter uma interação entre essas partículas, algo que você não está medindo diretamente, e aquilo que você observa no seu detector são estados finais, partículas nos estados finais, que você vai associar com algum estado alt com rótulo beta, que também denota um conjunto de rótulos, momento, spin, e assim por diante, outros números quânticos que você possa ter. Essa amplitude de transição, você tem um dado estado inicial, um estado in, você vai observar um estado alt. Essa amplitude de transição é o que a gente chama de matriz S. Então, por definição, a matriz S é dada por essa equação. Você tem um Bra no estado beta, alt, e você quer medir a amplitude de transição disso no seu estado, a partir do seu estado inicial. Ou seja, a princípio o objeto que você precisa calcular
com a sua teoria quântica de campos, é a matriz S. A partir daqui você calcula a seção de choque, calcula a taxa de decaimento e outros observáveis que, bom, não sei o que mais que um experimental de altas energias consegue medir, mas acho que tem mais algumas coisas. Então a questão que fica é como relacionar esse objeto inicial, que é o campo, com a sua matriz S. Dada uma teoria de campos, escrita por alguma lagrangiana, por alguma hamiltoniana, como sair dessa teoria de campos e calcular a sua matriz S, que é aquilo que, no final das contas, você vai associar com medidas experimentais. A forma mais direta de fazer isso, ou seja, como você vai relacionar campo com matriz S. A forma mais simples de se fazer isso é através de uma forma que chama fórmula de redução de LSZ. Que é o L, eu esqueci, isso daqui é de Simans, isso daqui é de Zina. Lehmann, Szymanski, Zina. Bom, esse é um ponto para ficar sem escrever uma expressão que corresponde a essa forma de redução. Vai ficar sem justificativa nesse curso. A justificativa disso está no curso de métodos teóricos para a física de altas energias, ok? Ou nos livros de teoria quântica de campos. Eu diria que no curso do Tchama está melhor explicado. O curso do Tchama é segunda e quarta, de 6 às 8, tá? Quem quiser vir. Exatamente, fica aí o convite pelo Tchama para o curso do Tchama. Bom, esse é o último tópico que ele aborda no curso, se eu não me engano. Então, lá para agosto, setembro, porque o curso nunca termina no segundo semestre, mais ou menos nessa época ele vai falar de forma de redução da LSZ. Mas, essencialmente, essa fórmula, ela vai ter alguns fatores de proporcionalidade que não interessam para a gente aqui, mas ela envolve uma integral em pontos do espaço-tempo, um conjunto de integrais em pontos do espaço-tempo. Só explicando aqui, eu estou assumindo que no meu estado inicial eu tenho um conjunto de N partículas. Aqui no meu estado alfa, eu vou ter um conjunto de N partículas. No meu estado final, estado beta, eu vou ter um conjunto de N partículas. Eu vou escrever essa forma de redução no contexto de uma teoria que descreve partículas de spin zero, uma teoria escalar, mas a extensão dela também pode ser feita e para aquilo que interessa para a gente, as diferenças não vão ser importantes aqui nesse curso. Mas envolve um conjunto de exponenciais P1, X1 mais P. Deixa eu só mudar, só para ficar de acordo com M, XM, isso daqui vezes, mais agora uma exponencial, as partículas, isso daqui é uma exponencial envolvendo P1, P2 até PM, que são os momentos das partículas no estado inicial, ok? No seu estado rotulado por alfa. Aqui envolve um conjunto, uma soma de momentos das partículas no estado final,
que isso ainda é multiplicado por um produto de operadores onde esse índice x1 denota que esse operador de Lambertiano está atuando sobre as variáveis x, o conjunto de variáveis do espaço-tempo é dado por x1, até, esse produto envolve até da Lambertiano xn mais m2, pensando aqui, como eu disse, partículas de spin zero massivas, vezes da Lambertiano de y1 mais m2 até da Lambertiano de yn mais m2, isso daqui multiplicado ainda por um objeto que eu vou definir o que é. Ok? Está dando para ler, né? Bom, as modificações que... as mudanças aqui que poderiam aparecer se estivesse considerando outro tipo de partícula, basicamente seria envolvendo vetores de polarização de partículas de spin 1, partículas de spin 2, associadas com polarização de partículas de spin meio e assim por diante. Mas o ponto todo não é o que está dessa linha para cima. O que importa para a gente é o que está nessa última linha aqui. Porque todos esses objetos, a princípio, a gente sabe calcular, tem exponenciais, os momentos são dados, é aquilo que você tem inicialmente no seu problema, aquilo que você escolhe no seu problema, é aquilo que você mede no experimento. E, bom, operadores. É uma questão de atuar isso em alguma função, atuar naquela função. O problema todo é calcular essa função aqui. Esse objeto, que é uma função que depende de m mais n variáveis, e é o que a gente chama de função de Green. Nesse caso, função de Green de n mais n pontos. Ok? Ou seja, se por alguma forma você conseguir conhecer, determinar a função de Green de n mais n pontos associada com uma dada configuração, você vai conseguir calcular o elemento de matriz S correspondente e daí em diante calcula a seção de choque, determinamento, aquilo que você vai comparar com os seus métodos experimentais. A questão é como determinar esse objeto. Ok? O primeiro ponto é saber qual que é a definição desse objeto. Esse objeto, a função de Green, para um conjunto dada a teoria de campos, ela é definida como sendo o valor esperado no vácuo do produto ordenado de um conjunto de operadores, ou seja, uma função, vou colocar aqui a definição, função de Green. Esse objeto é definido como sendo, vou representar como uma função x1, xn, é definido como sendo o valor esperado no vácuo. Você tem o vácuo da sua teoria, aquele estado de zero partículas, um operador de ordenamento temporal, ok? Que basicamente tem a função de pegar um produto de operadores e colocar na frente quem tem quem tem tempo maior, ok? Vezes, quer dizer, atuando num conjunto de um produto de campos com as
variáveis correspondentes às variáveis que aparecem aqui no argumento da minha função de Green. Então essa é, por definição, uma função de Green associada com uma teoria de campo. A questão é, tá, ok, isso aqui é uma definição, como calcular a partir dessa definição. Okay? A princípio, se você determina, for capaz de determinar a evolução dinâmica dos seus campos, ou seja, resolver as equações de Heisenberg, se você for capaz de fazer isso, você determina a sua função de Green. O problema é que ou você faz isso com uma teoria livre, que é uma teoria sem graça, ou você faz isso com alguns casos isolados na física, em duas dimensões, e não consegue avançar muito mais que isso. Então, a gente precisa de algum método para calcular esse objeto que não seja a partir da solução das equações de Heisenberg. Tá? E a forma de fazer isso, a forma mais prática de se fazer, de se resolver esse dilema, envolve os chamados métodos funcionais da teoria quântica de campos, envolve objetos chamados funcionais. Só um pouco antes de falar sobre essa questão de como calcular, deixa eu fazer aqui uma pausa nessa história. Deixa eu só aproveitar a pausa, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que eu quero calcular essa função de Green para poder ter acesso aos elementos lá que vão me dar a chance de comparar a minha teoria com o experimento, né? Só que para calcular eu tenho que colocar os campos ali dentro. Ou bolar um outro método. Só que como eu consigo resolver as equações que esses campos satisfazem, eu tento um método para... A questão é, qual é esse conjunto de campos? Você tem um conjunto de campos que obedece equações de Heisenberg, e a forma de relacionar esse conjunto de campos com aquilo que você precisa para comparar com o seu experimento, que são os elementos de matriz S, é por meio dessas funções de Green. A relação entre a forma mais fácil de relacionar, mais prática de relacionar campo com matriz S, se dá por meio da forma de LSZ, o que envolve o conhecimento da função de Green. Bom, como eu disse, se você for capaz de resolver as equações de Heisenberg, você é capaz de calcular a sua função de Green. Mas, em geral, você não é capaz de resolver as equações de Heisenberg. Então, a gente busca por um método alternativo para se calcular as funções de Green, ou também um outro nome que costuma se dar a esse objeto é função de correlação. Função de correlação de N campos. Tá? Mas antes de falar sobre o método, sobre como calcular as funções de Green, bom, como eu disse anteriormente, esse curso de abordagem funcional da teoria quântica de campos que o Tião vai oferecer na escola do CPF, que ele já ofereceu antes, está gravado no Professor Global, ele lida com o cálculo desse objeto, ele constrói explicitamente o método que é utilizado para calcular esse objeto. Aqui eu pretendo só dar um panorama geral de como esse método funciona, não com tanto detalhe quanto o Tião. Mas antes de falar sobre isso, vou falar de um problema que aparece aqui na função de Green, que é o que dá origem a todo esse programa de renormalização na teoria quântica de campos. O problema aqui é o seguinte: os campos, que são definidos em termos de representação do grupo de Poincaré, que atuam sobre o espaço de foco, eles são operadores que tomam valores em distribuições. Distribuições, por exemplo, funções dela. E aqui, o que acontece na função de Green? Você tem um produto de distribuições. Ele tem um produto de campo, logo você tem um produto de distribuições. Eventualmente, esse produto de distribuições poderia ser tomado no mesmo ponto, e isso é algo completamente mal definido. Você tem como definir matematicamente uma distribuição, mas o produto de distribuição não é algo bem definido do ponto de vista matemático. E
Isso causa problemas no cálculo da sua função de Green. Isso traz infinitos para a sua função de Green. Você vai calcular a função de Green e vai obter um resultado infinito. E isso atormentou a comunidade da física no início da teoria quântica de campos. O pessoal começou a fazer cálculo da teoria quântica de campos, começou a calcular elementos de matriz S e dava infinito. Como é que você vai interpretar um infinito da sua teoria? Ok? Isso, na verdade, ocorre até do ponto de vista de uma teoria livre. Se você faz a quantização de uma teoria livre e calcula o valor esperado da Hamiltoniana, que é aquilo que te dá energia em um determinado estado, eu calculo, por exemplo, uma teoria livre. Se você estiver lidando com uma teoria livre, e fizer a quantização de uma teoria livre, aquilo que você obtém como resultado para a sua Hamiltoniana é uma integral em D3K, integral no espaço de Fourier tridimensional, dividido por 2π ao cubo, um ômega de K, e aqui aparecem operadores de criação e aniquilação, bastante similares àqueles operadores de criação e aniquilação da mecânica quântica, que estão programando. Onde esse ômega ele satisfaz algo desse tipo aqui, K2 mais M2 elevado a meio. Ok? Bom, aqui eu não estou preocupado em como chegar nesse resultado, esse é algo bastante padrão na teoria quântica de campos. Qualquer livro sobre teoria quântica de campos aborda isso. É provável que talvez seria interessante depois colocar isso como um exercício de hábito, né? Nunca fez. Mas o ponto aqui, a quantização de uma teoria de campos livres, ou seja, aquela que não tem interação, te leva a uma expressão hamiltoniana quantizada dessa forma, em termos de operadores de criação e aniquilação. E se você calcular o valor esperado da energia no vácuo, o valor esperado da hamiltoniana no vácuo, o que você vai obter vai ser um resultado divergente. Se você calcula o valor esperado da hamiltoniana no vácuo, bom, esse primeiro termo você vai ter o operador de aniquilação batendo no vácuo, logo isso daí dá zero. Então, já não precisa se preocupar com esse primeiro termo. Esse segundo termo vai te dar uma integral de meio de integral no espaço de Fourier, por 3K, sobre 2π ao cubo, vezes chamar de frequência, isso, ok? Em termos dos modos de Fourier. Essa integral, ela é infinita, ok? Se você calcular essa integral, realizar essa integral em todo o seu espaço de Fourier, que você obtém um resultado infinito. Como é que você interpreta essa energia, esse valor esperado no vácuo da Hamiltoniana, sendo infinito? De fato, se você calcular o valor esperado em algum estado com N partículas, por exemplo, vou colocar aqui no estado com N partículas, e calcular o valor esperado da Hamiltoniana, você vai obter uma soma dessas frequências com o momento de cada uma dessas partículas. Vou colocar aqui uma soma das frequências, com o momento de cada uma das partículas
que aparecem nesse estado de N partículas, mais um termo infinito. Ou seja, esse é o resultado também inverte. Só que veja que esse termo infinito ele acaba surgindo aqui devido pela mesma razão que esse termo surge. Então esse termo infinito poderia ser colocado em termos de energia do estado de vácuo, valor esperado do vácuo. Tá ok? E o que a comunidade de físicos percebeu na época é que aquilo que você mede não é de fato a energia de um determinado estado. Aquilo que você mede é a diferença, é algo relativo. Então você poderia, em todos os cálculos que você fizer de valor esperado, você subtrai essa energia do estado de vácuo e você vai obter um resultado finito. Então aquilo que a gente define como sendo a energia de um estado de N partículas, colocar aqui, energia de um estado de N partículas, vai ser o valor esperado da Hamiltoniana desse estado de N partículas menos o valor esperado da Hamiltoniana no vácuo. Menos o valor esperado no vácuo da sua Hamiltoniana. Esse resultado, sim, ele é finito. Esse resultado você consegue dar algum sentido para ele. Afinal, a gente, quando for medir um objeto, uma coisa, uma grandeza, você não mede algo infinito, você mede algo finito. Compara a sua teoria em termos de resultados finitos. Então, o que você faz, no fundo, o que a gente fez foi esconder o infinito em algo que a gente não está medindo. Tá? Percebe que aquilo que é mensurável é a diferença de energia, então são quantidades relativas, então você esconde os seus infinitos, os infinitos da sua teoria, naquilo que não é mensurável, naquilo que você não vai acessar no laboratório. Esse é o início do programa de normalização. Você, como eu disse, isso daqui vai te dar algum resultado divergente, vai te dar algo infinito. Então a gente vai esconder o programa de normalização que a gente vai fazer ao longo desse curso. Ele tem como objetivo esconder essas divergências em algo que você não vai medir. E a gente vai fazer isso escondendo essas divergências em termos de alguns parâmetros da teoria. De forma que tudo aquilo que você mede, tudo aquilo que você calcula na sua teoria e que deveria ser comparado com algo mensurável, te dê um resultado finito, te dê um resultado que faça sentido. Tá ok? Vamos parar com esse pedaço aqui e vamos voltar a falar do cálculo das funções de Green. A questão que a gente quer responder é como calcular as funções de Green. Olhando do ponto de vista formal, como relacionar as funções de Green com algo que você consiga calcular. Então, aqui você está relacionado com uma teoria de campos, mas envolve objetos que a gente não sabe calcular ainda. A gente não consegue determinar a evolução temporal do nosso campo quântico. Não consegue resolver as equações de Heisenberg. E o caminho para se fazer responder essa pergunta, o caminho mais prático, pelo menos o caminho mais prático que eu conheço, se dá através dos métodos funcionais. Esse é pelo menos o método mais prático que eu conheço.
aprendi como sendo métodos mais fáceis de fazer essa conta. No contexto dos métodos funcionais, o objeto central, o objeto que vai ser utilizado para obter esse tipo de função, esse tipo de resultado que a gente quer, é o que a gente chama de funcional gerador. Funcional gerador costuma ser tratado como funcional gerador das funções de Gauss também. Que é um objeto, que é um funcional. Felipe me perdoe, mas acaba sendo é um objeto que, do ponto de vista prático, ele pega funções que associam um número. Okay? Isso do ponto de vista prático, é isso que um funcional faz. Do ponto de vista mais rigoroso, não tenho a menor ideia de que seja um funcional. Os matemáticos aí que respondem. O problema não é associar um número a uma função, né? O problema é que o número de argumentos aí é infinito e continuamente indexado, né? Isso que é o tchan. Aí é problema dos matemáticos. É problema dele. O funcional gerador, ele está relacionado com as funções de Green, ele é definido por essa equação aqui, como uma somatória n de 0 até infinito. A gente costuma colocar aqui, quer dizer, isso aqui é uma questão de convenção, mas eu pretendo adotar uma convenção de colocar um fator i elevado a n dividido por n fatorial vezes um conjunto de integrais dx1 dy xn, tá ok? Um conjunto de objetos aqui, um conjunto de funções sendo multiplicadas. Já falo quais são essas funções. Tudo isso multiplicado pelo que a gente quer calcular pelas funções de Green. O valor esperado no vácuo, do produto temporalmente ordenado, de φ de x1 até φ de xn. Ok? Bom, essa definição aqui está escrita em termos de campos escalares, mas você pode fazer uma definição análoga para outros tipos de campos, para campos espinoriais, campos tensoriais, para outras representações do grupo de Poincaré. Mas, bom, todas as consequências que a gente vai tirar a partir daqui são válidas também para esses outros campos. Estou adotando o campo escalar por uma questão de simplicidade mesmo. Tem que tomar um pouquinho mais cuidado na hora de fazer a conta com o campo fermiônico devido à natureza anticomutante deles, mas nada tão complicado também. E a questão é, esses objetos foram definidos em termos de algo, quer dizer, a funcional gerador foi definida em termos de algo que a gente não sabe calcular. Para que isso serve? A gente vai ver que dá para sair dessa emboscada aqui. Essas funções que aparecem aqui são denominadas de fontes externas. Esse nome se dá pela forma que elas vão aparecer acopladas com seus campos, daqui a pouco. Que no fundo são funções suaves, bem comportadas, quadrados integráveis, tudo aquilo que a gente precisar, podem ser. E o ponto importante é o seguinte, que essa equação, essa definição do funcional gerador, ela pode ser escrita na ordem, pode ser invertida. Ou seja, você pode, a partir do funcional gerador, que está definido em termos da função de Green, você pode calcular as funções de Green em termos do funcional gerador.
Bom, isso não serve para nada por enquanto. A gente não sabe calcular o funcional. Chega lá. Então, vamos mostrar uma forma de. Vamos obter uma forma que relacione as funções de Green, que determine as funções de Green em termos do funcional gerador. Ou melhor, em termos de derivadas dele. Vamos começar com uma função. Seria uma função de 0 pontos. Que no fundo seria o valor esperado, a norma do vácuo. Né? Você não teria nenhum campo aqui entre sanduichado pelo estado do vácuo. A forma de fazer isso é simples. Pega essa forma, quer dizer, antes disso, deixa eu só. Vou abrir os primeiros termos dessa definição. O Z de J, vou abrir aquele somatório. Para n igual a 1, a gente vai ter. N igual a 0. Oi? N igual a 0, começa com n igual a 0. Para n igual a 0, você não vai ter nenhuma integral e não vai ter nada sanduichado no valor esperado pelo vácuo. Então, esse é o próprio vácuo. Ok? Para n igual a 1, a gente vai ter I vezes, vai ter uma integral só, integral dk x1, j de x1, valor esperado de um campo. Valor esperado do ponto x1. Não preciso nem me preocupar com o operador de ordenamento temporal. Tem apenas um campo, então não preciso me preocupar com o ordenamento. Para n igual a 2. Para n igual a 2 a gente tem i ao quadrado dividido por 2, uma integral em x1, integral em x2, j de x1, j de x2, valor esperado do produto temporalmente ordenado de φ de x1, φ de x2. Tá ok? E essa série continua. Tá bom? Nós vamos, a partir daqui, calcular funções de n pontos. Vamos começar então pela função que seria n igual a 0. Função de Green com nenhum ponto. Né? A função de Green correspondente, a função de Green de n pontos correspondente a n igual a 0, basicamente ela pode ser obtida tomando z de j igual a 0. Porque se eu tomo z de j igual a 0, esse termo se anula, quer dizer, tomando j igual a 0, esse termo se anula, e todos os outros termos que vão envolver fontes também se anulam. Ou seja, a minha norma do vácuo pode ser obtida como sendo z de 0. Ok? N igual a 1, função de Green de um ponto. Função de Green de um ponto. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tomar a derivada funcional de J com relação às fontes, ou seja, tomo aqui derivada funcional de J com relação a uma fonte em J1, tá ok? Bom, aqui são variáveis que estão sendo integradas, então só por uma questão de simplicidade, para não ter nenhuma confusão,
Eu vou trocar o nome dela, chamar de x', 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 x'. Esse termo não depende de j. Logo, a derivada funcional com relação a j é zero. Esse termo depende de j uma vez, vai bater a derivada funcional aqui, vai produzir uma delta de x1 menos x1', vai ser integrado em x1, vai sobrar a minha função de um ponto. Então, deixa eu ver o seguinte: o primeiro termo vai ser i, valor esperado de φ de x1. Bom, o segundo termo vou bater com a derivada funcional aqui, vai desaparecer um j, mas vai continuar sobrando um j. E assim por diante, vai sempre desaparecer um j de cada termo. Okay? Funciona como se fosse uma regra de derivação de um polinômio. Você diminui uma potência na variável da qual você está derivando e multiplica por algum número, né? Basicamente o produto aí, né? Vai fazer a regra do produto ou a regra do polinômio mesmo. Acaba na prática sendo isso. Mas o que importa é que daqui em diante sempre vai ter algum termo dependente de j. Sempre vai ter integral de j vezes alguma coisa, integral de j vezes j vezes alguma coisa, e assim por diante. Só que eu quero a função de um ponto, então eu venho aqui, tomo j igual a zero, e todos os termos que viriam a partir daqui se anulam, e sobra para a gente só a função de um ponto. Ou seja, a função de um ponto, o valor esperado no vácuo de um campo, pode ser escrito como menos i derivada funcional de j com relação à fonte calculada no mesmo ponto, tomando j igual a zero. Tá ok? Se você fizer o mesmo cálculo, tomando a derivada segunda aqui agora, esse termo vai desaparecer, porque ele depende só uma vez de j, derivando duas vezes com relação a j. Esse aqui não vai depender mais de j. Okay? E vai acabar caindo no fator 2, se você fizer a conta com cuidado, você verifica esse fator 2. E daqui em diante, os termos que seriam os outros termos da série vão sempre depender de j. E no momento que eu tomo j igual a zero, sobra somente esse termo aqui. Então a função de Green de n pontos com n igual a 2, basicamente pode ser obtida como sendo o valor, quer dizer, que é o valor esperado no vácuo do produto de φ de x1 com φ de x2, basicamente vai sair desse termo aqui. Então, vai acabar aparecendo um fator menos i ao quadrado, a derivada segunda do funcional gerador com relação a j nesses pontos que estão sendo calculados aqui, derivada funcional segunda, tomando fonte igual a zero. Todos os outros termos não contribuem para a sua função de dois pontos. E, assim por diante, você pode mostrar que uma função de Green de n pontos, ou seja, o valor esperado no vácuo desse produto temporalmente ordenado, φ de x1, φ de x1 até φ de xn, pode ser obtido, bom, reconhecendo um padrão aqui, né? O que eu tenho é menos i elevado a n, a derivada funcional de z, a enésima derivada funcional de z de j, com relação às fontes nos pontos correspondentes, tomando, no final das contas,
J igual a 0. Ou seja, essa definição do funcional gerador das funções de Green pode ser invertida de forma a produzir uma expressão que permite calcular as funções de Green de n pontos. Só que até agora isso também não serve para nada, porque a gente não sabe calcular o funcional gerador, a não ser pelas próprias funções de Green. Então, é um problema cíclico, né? Vamos sair desse problema. Então a pergunta que resta de responder é a seguinte: como calcular C de J? Ok? De alguma forma alternativa a essa definição. Isso aqui nos leva a um problema cíclico. Bom, veja que a situação já melhorou um pouco. Quer dizer, melhorou entre aspas, porque a gente agora não sabe calcular. Mas a gente tinha um conjunto de campos que a gente queria de alguma forma relacionar isso com aquilo que a gente observa experimentalmente em física das energias. Então, a gente sai do conjunto de campos, relaciona isso com elemento de matriz S, que por sua vez é relacionado com tensão de choque, taxa de decaimento e outros observáveis. A matriz S se relaciona com esse conjunto de campos a partir das funções de Green. As funções de Green se relacionam com o funcional gerador. Então, o que resta agora, se a gente conseguir de alguma forma calcular o funcional gerador, o problema está resolvido. A partir daí a gente consegue calcular a função de Green, consegue calcular a matriz S, consegue calcular a tensão de choque, tempo de decaimento. E pronto, tem como comparar uma teoria de campos com um resultado experimental.